Vamos para mais uma aula da Escola dos Gideões. Na Escola dos Gideões nós aprendemos sobre a oração, sobre a adoração, sobre a pregação da Palavra de Deus. E dentro do curso de oração e intercessão, estamos conversando sobre pontos, sobre coisas tão importantes. Hoje falaremos sobre a imposição de mãos. Quantas vezes levantamos as nossas mãos e oramos? Quantas vezes as mãos se erguem em oração, no momento a sós ou na igreja? O que significa a imposição de mãos? O que isso tem a ver com a nossa vida e o que a Palavra de Deus nos ensina sobre a imposição de mãos? Esteja pronto. Pegue aí a sua Bíblia, pegue aí o livro da Escola dos Gideões, papel, lápis, anote, aprenda, rumine a Palavra de Deus e vamos sabiamente cumprir o seu propósito. A imposição de mãos e a unção com óleo é o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá! Muito bem, queremos conversar sobre a imposição de mãos. A nossa oração, nós podemos orar em pensamento, podemos orar cantando, podemos orar andando, orar ajoelhados. Não importa a nossa atitude, a nossa posição, a nossa postura, o que importa é como está o nosso coração. Às vezes as pessoas estão presas a um leito de enfermidade, vão orar deitadas. Às vezes a pessoa está dirigindo o carro, mas ela pode estar orando, seu espírito pode estar em comunhão com Deus. Mas dentro da perspectiva de atos proféticos, nós vamos ver hoje, nós vamos ver nesta aula o que a Bíblia nos ensina sobre a imposição de mãos e só um breve toque em unção com óleo. Porque nós vamos ter esta aula sobre a unção com óleo, a unção e o óleo na Bíblia em uma aula separada. Imposição de mãos. Então vamos lá, já tivemos aulas sobre atos proféticos e percebemos que a imposição de mãos é um ato profético. Você vai ver então que a imposição de mãos fazia parte dos ritos do Velho Testamento e também de maneira significativa no cristianismo vivenciado no Novo Testamento. Temos a imposição de mãos tanto no Velho Testamento, vamos ver com Moisés, com Josué, com os levitas, com os sacerdotes, os reis impondo as mãos sobre o povo, abençoando. E temos também no Novo Testamento, Jesus, seus discípulos, impondo as mãos. E vamos ver em que consiste, o que é este ato profético da imposição de mãos. A imposição de mãos constitui-se num ato profético de transferência de poder, autoridade, comissionamento, bênção, cura, manifestação do poder do Espírito Santo em milagres e ministração de dons espirituais. Bem, vamos ver pausadamente cada um destes detalhes aqui. Então, a imposição de mãos é um ato profético. E já vimos que o ato profético é dado por Deus e é uma orientação do Senhor. Existem atos proféticos bem específicos e alguns que já estão ligados, vamos dizer assim, quase mecanicamente. Por exemplo, quando temos a ceia é um ato profético. Nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, mas é um ato que nós estamos constantemente repetindo como uma ordenança do Senhor. E aqui, na imposição de mãos, nós vemos que ele constitui-se em transferência de poder. Transferência de poder, de autoridade. Comissionamento, quando alguém vai ser comissionado, vai receber uma missão. Bênção, nós estamos ministrando bênção através da imposição de mãos. Cura e manifestação do poder do Espírito Santo, através de milagres e a ministração dos dons espirituais. Então, podemos perceber aqui que a imposição de mãos, este ato, às vezes as pessoas pensam, não é nada, levantar as mãos é porque o pastor mandou a gente levantar as mãos. E muitos chegam a dizer, não tem significado especial nenhum impor as mãos, levantar as minhas mãos, mas nós vimos aqui que a imposição de mãos
é um ato profético. E atos proféticos estão revestidos de grande seriedade. Através da imposição de mãos, nós ministramos a bênção. A bênção que vem de Deus flui através das nossas vidas e alcança a pessoa sobre a qual estamos impondo as nossas mãos. A bênção, a cura, mas nós vamos ver também a seriedade deste ato profético através da imposição de mãos, comissionando, trazendo a direção do Senhor. Vamos ver, por exemplo, imposição de mãos na oração. Nós temos em 1 Reis 8, 1 Timóteo 2,8, na invocação da bênção divina, Levítico 9, 22, Lucas 24, 50. Nestes textos, e você deve anotá-los e deve lê-los pausadamente, na intenção da nossa aula, não é que a gente passe todos os textos, mas você vai lê-los. Dentro da imposição de mãos na oração, nos textos aí descritos, foi quando Salomão consagrou o templo e depois ele levantou as mãos para o povo e abençoou a todo o povo. E vemos também a imposição de mãos na invocação da bênção, os pais abençoando seus filhos com as mãos postas sobre eles, abençoando os seus filhos. Então vemos que o ato profético da imposição de mãos é muito sério porque ele leva esta bênção. Vamos ver então Jacó abençoando os filhos de José. Como foi que Jacó abençoou os filhos de José? Impondo as mãos sobre eles. Em Gênesis 48, nós podemos ver aqui, Gênesis 48, de 8 a 20, vamos ver Jesus abençoando as crianças em Marcos 10, Mateus 19, Jesus tocando doentes e ministrando-lhes a cura. Quando Jacó abençoou os filhos de José, nós vemos que Jacó fez um ato profético. Ele colocou a mão direita sobre Efraim, a mão esquerda sobre Manassés. E a mão direita simbolizava a bênção da primogenitura. O José disse, não, meu pai, não faça isso. O primogênito é Manassés e a sua mão direita está sobre o Efraim. Jacó estava com as mãos cruzadas. E Jacó então disse, não, meu filho, deixa, Deus quer assim, porque a bênção da primogenitura viera sobre Efraim. Em posição de mãos é um ato profético. Vamos ver que Jesus abençoou as crianças. Está relatado isto em Marcos 10, em Mateus 19. Diz que os pais traziam as crianças a Cristo e ele, impondo-lhes as mãos, as abençoava. A bênção. Esse toque é um toque de cura, é um toque de bênção e Jesus tocou as crianças. Jesus tocava os doentes, ministrando-lhes a cura. Houve aquele leproso que chegou para Jesus e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus tocou. Este toque é imposição de mãos. Este toque ministra cura. Este toque ministra a bênção de Deus. A bênção que estava sobre o Senhor fluiu para a vida daquele leproso. Fluiu em cura. Então, vemos que dentro do propósito do Senhor, a imposição de mãos, ela é um ato profético. Vamos ver então a imposição de mãos de Jesus sobre vários enfermos. Temos aqui vários textos e você deve percorrer todos eles. Marcos 5, 23, Mateus 9, 18, Lucas, textos em que Jesus impôs as mãos sobre os enfermos. E vamos ver a imposição das mãos dos apóstolos em Atos 9, 12 a 17, Atos 28, versículo 8. Nós vemos aqui que tanto Jesus quanto os apóstolos impuseram as mãos sobre os enfermos e eles foram curados. Na aula que teremos sobre a unção com óleo, nós vamos perceber que a unção com óleo é especificamente para o crente. Mas a pessoa que está doente, ela pede para você orar por ela. Eu posso impor as mãos. Jesus impôs as mãos e curou enfermos. Os apóstolos impuseram as mãos e curaram enfermos. A imposição de mãos, tanto na libertação das pessoas, quanto na cura, quanto para receber o batismo com o Espírito Santo, a imposição de mãos simboliza um ato profético.
o ato profético de alguma coisa que está acontecendo no mundo espiritual e que tem uma demonstração no mundo visível. Prosseguindo, vamos ver que a imposição de mãos, ela simbolizava a bênção espiritual que fluía de uma pessoa para outra. A bênção que fluía de um para o outro. Nesta figura bonita aí temos a mulher enchendo os vasos com um azeite e nós podemos perceber que a unção, a bênção flui. Ela passa por nós e alcança as pessoas. Você já percebeu que você pode chegar num determinado lugar e você sente a presença de Deus ali? Há pessoas que têm o Senhor, há pessoas cheias da bênção do Senhor que estão presentes naquele lugar, que trabalham ali, que moram ali. Então aquele lugar está impregnado da bênção do Senhor. A bênção flui. Assim também há lugares onde nós vamos em que sentimos uma opressão maligna, um lugar fechado, pesado, ruim, negativo, porque flui também daquelas pessoas que estão cheias do demônio, cheias da maldade, cheias das trevas, do mundo, do pecado. A influência delas passa para aquele lugar. Assim como uma pessoa que fuma muito, ela fica impregnada do cheiro de nicotina, assim também a bênção de Deus em nós, ela flui através de nós e podemos impor as mãos para abençoar as pessoas ao nosso redor. Tempos atrás, era costume na nossa criação mineira, brasileira, de os pais abençoarem os filhos. Os filhos diziam, bença pai, bença mãe, bença avó, bença tio, a bênção. E eles respondiam, Deus te abençoe, impondo as mãos. Nós precisamos voltar a este costume de abençoar os nossos filhos, de nos abençoar mutuamente, impondo as mãos. Nós vamos ver no Velho Testamento a questão da bênção. No dia da expiação, no Yom Kippur, o sumo sacerdote punha as mãos sobre a cabeça do bode que seria enviado ao deserto e confessava os pecados do povo, transferindo-os para o animal. O que isto significa? Quando aquele animal ia para o deserto, ele estava indo sobre a cabeça dele, o sumo sacerdote tinha colocado as mãos e falado e confessado o pecado do povo. O sumo sacerdote dizia, ó Senhor, perdoa o teu povo, porque o teu povo adulterou, roubou, matou, fez isso, e falava uma lista enorme de pecados. E no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, no dia da expiação, aquela imposição das mãos do sacerdote sobre o bode expiatório, estava transferindo para aquele animal a culpa da nação, a culpa do povo. Nós podemos ver a seriedade que é a imposição de mãos. Há uma transferência de bênção, mas ali naquele ato estava havendo a transferência do pecado, a transferência da culpa para aquele bode expiatório. E sabemos que este bode simboliza Jesus, que recebeu sobre si a nossa culpa, o nosso pecado, e ele levou o nosso pecado à cruz e nos trouxe o seu perdão. Continuando no Velho Testamento, nós vamos ver também que as ofertas queimadas, ofertas pacíficas, ofertas pelo pecado e a ordenação dos sacerdotes eram acompanhadas de imposição de mãos. Os textos aí, Levítico 1, capítulo 2, Números 8, nós vamos encontrar este fato. As ofertas, então, quando a pessoa levava uma oferta para ser queimada, uma oferta que era holocausto pelo pecado, havia imposição de mãos. Ou seja, o ofertante levava uma ovelha, ou um novilho, ou pombinhos, ele levava de acordo com o que a lei exigia aquele animal, e ele colocava as mãos sobre
a ovelha ou o novilho confessava o seu pecado e aquele animal era degolado, o sangue era retirado, aspergido sobre as pontas do altar e o animal era completamente queimado sobre o altar. Havia imposição de mãos nos holocaustos, na oferta queimada. Havia imposição de mãos sobre a oferta pacífica, aquela oferta que era de gratidão, era movida diante de Deus. Eram grãos, eram trigo, era primícias, era uma oferta de gratidão. Ao impor as mãos, ele estava dizendo: Senhor, aqui está o meu coração, aqui está a minha vida expressa em dedicação a Ti, em consagração a Ti, através desta oferta. A imposição de mãos era como um prolongamento de si mesmo, entrando ali naquela oferta, se dando ao Senhor. Então havia imposição de mãos nas ofertas e nos holocaustos. Prosseguindo, vamos continuar, vamos ver que o povo impôs as mãos sobre os levitas que foram consagrados como sacerdotes ao Senhor. Números capítulo 8, versículo 10. Nós vamos ver aqui a imposição, vimos a imposição de mãos do sacerdote, vimos do ofertante, agora a imposição de mãos de todo o povo. A imposição do povo sobre os levitas, separando-os para a obra de Deus. Isto acontece na igreja. Quando um pastor, um homem chamado por Deus, vocacionado para ser um pastor, ele vai ser empossado, ele vai ser ordenado ao ministério da palavra, a igreja impõe as mãos. A igreja levanta suas mãos, separando para a obra de Deus. Através da imposição de mãos de todo o povo, de toda a igreja, há o comissionamento, há a ordenação. Nos céus fica registrado aquele momento. É como uma fotografia de revelação, de selo do poder de Deus, selando aquele momento, separando aquela pessoa para a obra do Senhor. A imposição de mãos do povo. Então, quando a igreja levanta as mãos, não é um ato qualquer. Está sendo selado nos céus o que está acontecendo com aquela pessoa, com aquela vida separada para Deus. Prosseguindo, no Velho Testamento, nós temos que Moisés ordenou Josué como seu sucessor, impondo-lhe as mãos e passando para ele a autoridade e a unção que estavam sobre a sua própria vida. Muito bem, nós vemos aqui neste texto de Números, no capítulo Números 27, de 12 a 23, nós vemos que Josué recebe a imposição das mãos de Moisés. E Moisés passa para ele a autoridade e unção. Autoridade e unção. Moisés passou para Josué a autoridade que estava sobre ele. Moisés irá partir, ele irá passar o cajado da liderança para Josué. Então, ele o chama, impõe sobre ele as mãos e a autoridade, todo o povo está assistindo aquele ato profético e reconhecendo Josué como sucessor de Moisés. Não só a autoridade, mas a unção que estava sobre Moisés, o poder de Deus que estava sobre Moisés, passa para Josué através da imposição de mãos. E é isso que nós vamos ver nestes versículos que nos mostram o que aconteceu, como foi que Moisés impôs as mãos. Diz a palavra de Deus, em Deuteronômio 34, diz o seguinte: Josué ficou cheio do espírito de sabedoria ao receber a imposição das mãos de Moisés sobre a sua cabeça. Moisés coloca as mãos sobre Josué e o texto diz que Josué ficou cheio do espírito de sabedoria. Josué foi cheio do Espírito de Deus. Ele recebe a sabedoria do Senhor para cumprir este propósito. No versículo seguinte, nós vamos ver Deuteronômio 34, versículo 9, está escrito: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés havia posto sobre ele as suas mãos.
Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram conforme o Senhor ordenara a Moisés. Neste texto nós podemos ver aqui, Josué fica cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés pôs sobre ele as suas mãos. E assim, por causa da imposição das mãos de Moisés, os filhos de Israel começam a obedecer, dar ouvidos a Josué. Então, nós vemos aqui que realmente o Senhor está trazendo a direção, mostrando que através da imposição de mãos passa-se a autoridade, passa-se a mesma unção. E nós vamos ver no Novo Testamento como que o Senhor age, trazendo ainda este ato profético da imposição de mãos, ele continua no Novo Testamento entre os discípulos. Jesus impõe as mãos, Jesus cura com a imposição de mãos, mas também o comissionamento vai acontecer no Novo Testamento através da imposição de mãos. Os discípulos recebem autoridade e poder para impor as mãos. Vamos ver então que no Novo Testamento o batismo e o recebimento do Espírito Santo ocasionalmente eram acompanhados de imposição de mãos. Em Atos 8, de 14 a 19, o dom do Espírito Santo foi conferido aos irmãos após a imposição de mãos dos apóstolos. Vamos ver então que, para receber o batismo com o Espírito Santo, poderia haver a imposição de mãos ou não. Existem momentos em que os discípulos impõem as mãos e os outros recebem o batismo com o Espírito Santo e recebem os dons espirituais. Mas há alguns momentos em que nada é feito, nenhum ato profético. Ou seja, o recebimento do dom do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, ele independe do ato profético. Pode acontecer com a unção com óleo, com a imposição de mãos, ou pode acontecer sem a necessidade da imposição de mãos ou da unção com óleo. Como é o caso de Cornélio. Ele e a sua família foram cheios do Espírito Santo, enquanto Pedro ainda falava, não necessariamente depois de haver imposição de mãos. Mas vamos ver que no Novo Testamento, ocasionalmente podia acontecer isto. Vamos ver que houve a imposição das mãos de Ananias sobre Saulo de Tarso, trazendo-lhe cura e o enchimento do Espírito Santo. Eu quero que você acompanhe comigo o texto onde está escrito isto, em Atos 9, de 12 a 19, e diz o seguinte o texto. Fala, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Este texto é maravilhoso. Saulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. A luz era tão forte que brilhou sobre ele, a luz da glória de Deus, que Paulo ficou cego. Ele perdeu as vistas. Paulo, ele ouviu o que o Senhor falava com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas ele não enxergava mais nada. A luz era brilhante demais e seus olhos estavam fitos naquela luz. E os olhos humanos não podem suportar a luz da glória do Senhor. Paulo fica cego, por 3 dias cego. E Paulo ficou sem comer, sem beber, em jejum, querendo entender tudo o que aconteceu com ele, chorando, arrependido dos seus pecados e recebendo a vida nova em Cristo. E então, Deus chama Ananias, um discípulo do Senhor, e diz, Ananias, você vai na rua chamada direita e você vai entrar numa casa onde está Saulo de Tarso, e você vai pôr as mãos sobre ele para que ele seja curado. No início, Ananias ficou confuso, com medo, e disse, Senhor, mas este homem está com cartas para prender os teus filhos, para prender os teus servos, como eu vou fazer isso? E o Senhor disse, vai, porque ele é para mim um vaso precioso.
E a Bíblia diz que Ananias foi e chegou e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou. Isto é muito importante guardarmos isto. Era um ato profético. O Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Estas duas coisas aconteceram a Saulo. Ele recuperou a vista e ele foi cheio do Espírito Santo. Como? Através simplesmente da imposição de mãos de Ananias. Ananias não ungiu Paulo, Ananias não fez outro ato profético a não ser impor as mãos sobre Saulo de Tarso, impor as mãos sobre ele. E ele então voltou a ver e ele foi cheio do Espírito Santo. Podemos ver então como que Deus age. Vamos anotar aí que a imposição de mãos era um sinal externo do que Deus já fizera internamente, concedendo dons espirituais, capacitação para a tarefa a executar. E junto com a chamada do Espírito Santo, vinha a comissão e a autorização por parte da igreja para o membro em questão. Vamos ver então aqui que no Novo Testamento, no livro de Atos, vamos ver muito a imposição de mãos da igreja, porque a imposição de mãos era um ato externo do que Deus já fizera internamente, no coração, concedendo dons e capacitação para a tarefa. Então, imposição de mãos é um ato profético, algo que a